Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Oi, gente, tudo bem? Então, bora lá. No tema de hoje eu trouxe uma coisa que provavelmente em algum momento tu já se perguntou, ou tu já ouviu alguém falando. Ah, mas se existe mesmo o plano espiritual, se existe mesmo espírito, como algumas pessoas falam, por que eu não consigo ver? Por que a gente não consegue ver? Primeiro de tudo, uma informação que tu precisa levar para a tua vida. No universo, tudo é frequência, tudo é energia e tudo é vibração. Guarda isso, tá? Agora, para a gente poder entender melhor por que a gente não consegue ver, vamos pensar num rádio. Um rádio comum, rádio que tu talvez tenha na tua casa, um rádio do carro. Tu vai lá, tu liga o rádio e ele vai captar uma frequência. Ele vai se conectar numa estação de rádio. Da mesma forma o Wi-Fi, tu vai ligar o teu celular, tu vai ligar o roteador, vai ligar o teu computador e ele vai se conectar, vai captar essas ondas de Wi-Fi. E as ondas de Wi-Fi, as frequências de rádio, elas estão no nosso ambiente o tempo todo. Só que a gente não consegue ver, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso tato, eles foram projetados para a gente conseguir perceber apenas a matéria densa da terceira dimensão, que é o corpo físico, coisas concretas como a mesa, a cadeira, entende? Da mesma forma, os espíritos eles estão aqui o tempo todo, transmitindo pensamento, transmitindo energia, transmitindo emoção, orientação, ou transmitindo perturbação, tentando atrapalhar a tua vida. Tudo depende de qual frequência, de qual estação tu tá captando, entende? E a gente não consegue ver o Wi-Fi, mas a gente sabe se a gente está conectado ou não. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Tu não vê, mas tu sente, na tua intuição, nos teus arrepios, que tu vai num lugar, tu sente um arrepio no corpo, tu vai numa igreja, enfim, às vezes tu tá orando, tá pedindo um sinal, tu sente aquele arrepio, aquela energia, tu sente no peso do teu corpo, né? Às vezes tu vai num ambiente assim denso, pesado, às vezes tu vai conversar com uma pessoa, tu percebe que aquela pessoa é uma pessoa carregada, tu vai se sentindo pesado daquela conversa, ou é uma pessoa muito alegre, alto astral, que traz uma leveza, tu fica se sentindo leve, feliz de conversar com aquela pessoa, isso tu tá sentindo a frequência, a vibração do campo daquela outra pessoa. E a gente consegue sentir isso aqui, ou na paz, ou no desconforto que a gente sente internamente. Mas tudo bem, mas por que a gente não enxerga, né? Porque o nosso corpo físico, ele foi feito para funcionar dentro da frequência da matéria física. E os nossos olhos, eles conseguem captar apenas uma pequena partezinha do espectro de luz, é uma faixa mínima. A gente não consegue ver infravermelho, a gente não consegue ver ultravioleta, a gente não consegue ver as ondas de rádio, as ondas de Wi-Fi e nem as frequências astrais. Porque o espírito, ele vibra numa frequência mais sutil, como se fosse uma outra dimensão que está sobreposta à nossa. Mas mesmo a gente não conseguindo ver, mesmo estando sobreposta, eles conseguem nos influenciar o tempo todo. O tempo todo a gente é influenciado. É influenciado pelo pensamento, porque eles conseguem se conectar com as nossas ondas mentais. Então, se tu tá vibrando no medo, na culpa, no rancor, tu vai atrair consciências que também vibram nesses mesmos sentimentos. Se tu vibra no amor, na gratidão, na fé, tu vai atrair espíritos elevados, mentores, guias. Eles também se conectam e nos influenciam através das emoções. Sabe aquele dia que tu acorda super bem, mas aí do nada, de repente, te bate um desânimo, te bate um peso, um aperto no peito, que tu não sabe de onde vem, não tem motivo aparente? Então, pode ser um campo energético que está contaminando o teu, ou tu tá recebendo uma influência espiritual externa. E eles também nos influenciam, né, os espíritos, através da energia dos ambientes. Se tu vai em lugares carregados, onde tem briga, onde tem vício, onde tem dor, pode ser, por exemplo, hospitais, bares, boates, motéis, ou até mesmo casa. Às vezes tu vai visitar alguém, né, um parente, um amigo, enfim, e tu sente que aquele ambiente tá carregado. Às vezes é um casal que briga muito, às vezes a pessoa tem algum vício,
pode ser drogas, álcool, comida, compras, enfim, isso tudo gera um campo magnético que atrai essas consciências mais densas. E aí tu entra lá e tu sente isso, mesmo sem conseguir ver. E por que a gente não consegue ver? Porque a gente está dentro de uma camada vibracional chamada 3D, terceira dimensão de matéria densa. E o plano espiritual ele está em outras faixas, chamada astral inferior, astral médio, astral superior, mental, búdico e assim por diante. Para a gente entender isso, a gente precisa imaginar um prédio, como se tu estivesse no terceiro andar. Nós, encarnados aqui na Terra, o plano físico, a gente está no terceiro andar. No segundo andar estão os obsessores, os espíritos perturbados, as zonas umbralinas. E no quarto andar, acima, estão os mentores, os guias, as colônias espirituais de luz. Todo mundo está ocupando o mesmo prédio. Só que quem está no terceiro andar, que somos nós aqui encarnados, não consegue ver quem está no quarto, que está acima, e também nem quem está no terceiro, que está abaixo, a não ser que suba ou desça a frequência para poder se conectar, né? Mas agora parando para pensar, tá, mas se a gente está em andares diferentes, como que a gente recebe essa influência, principalmente das zonas mais densas abaixo de nós, de quem está no segundo andar? A gente precisa entender que o que conecta não é o espaço físico, mas sim a frequência, a vibração, a energia. Lembra? Tudo no universo é energia, frequência e vibração. Se a gente está no terceiro andar, na vida física, e tem pessoas no segundo andar, que é quem está no umbral, são espíritos mais densos, só que assim, existe como se fosse uma janela aberta entre os dois andares. Se a gente faz muito barulho aqui, quem está no segundo andar consegue escutar. Se eles fazem muito barulho, quem está aqui em cima consegue escutar também, entende? Isso porque a vibração, ela não tem uma barreira física, entende? A energia, a sintonia vibracional, ela não respeita a matéria, o físico, ela respeita a frequência. E quando tu entra em estados emocionais densos como a raiva, a mágoa, a vingança, a inveja, depressão, vício, seja em álcool, drogas, pornografia, jogo, comida, compras, enfim, se tu ali fica alimentando, se tu tem muito pensamento autodestrutivo, tu acaba baixando a tua frequência vibracional e automaticamente o teu campo energético ele se encaixa na frequência das consciências que vivem no astral inferior, que seria o umbral e as zonas densas. E isso cria como se fosse uma ponte vibracional. Então, tu tá fisicamente no terceiro andar, mas vibracionalmente a tua frequência ela tá com uma porta aberta pro segundo andar, entende? Mas para a gente poder entender melhor como que essa influência toda ela acontece na prática, como que essa ponte vibracional ela acontece na prática. Esses espíritos densos, eles ficam soprando pensamentos na tua mente como se fossem teus. Vem aqueles pensamentos ali, tu nem percebe, tu acha que são coisas tuas, mas na verdade não são. Pensamentos como, por exemplo, assim, isso não vai dar certo, desiste logo, você tá fracassando de novo, tu faz tudo errado, isso aí não vai dar certo, é melhor nem fazer, esse relacionamento não vai dar certo, sabe? Pensamentos que te levam pra algo ruim, que de alguma forma travam a tua vida. Eles também te fazem tu sentir um cansaço extremo, um cansaço que não tem assim uma causa física aparente, um desânimo, um peso, uma tristeza sem motivo. Às vezes tu tá bem, tu tá de boa e do nada tu começa a brigar com as pessoas que tu convive, começa a se sentir muito estressada, entra num estado de confusão mental, começa a discutir com as pessoas, começa a ter muito desgaste nos teus relacionamentos. Essas energias que tu se conecta, elas também amplificam os teus medos, as tuas dores, as tuas feridas emocionais, porque eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Quem tá no segundo andar sabe exatamente qual que é a ferida, qual que é o teu calcanhar de Aquiles que tem que chegar lá para te desequilibrar, para fazer tu surtar. Pensa nisso.
E no caso de vícios, eles se consorciam e se alimentam energeticamente dos nossos desequilíbrios. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho vício em álcool, um espírito que também era viciado enquanto estava encarnado vai se consorciar, se associar comigo para aumentar cada vez mais a minha vontade de beber, para ele sentir a sensação que o álcool traz. Entende? Então, tudo que a gente tem de desequilíbrio dentro de nós, essas energias densas, eles potencializam, eles aumentam. Mas isso não quer dizer que eles tenham poder sobre nós. Pode ser um chefe dos magos negros, o chefe dos dragões, dos quiumbas, dos eguns, enfim. Ele não tem poder sobre você a menos que tu dê permissão vibracional. Entende? Isso não é uma influência física, mas é uma conexão energética, emocional e mental. E quando que a gente dá a permissão? Quando a gente entra naqueles sentimentos lá, de raiva, de ódio, de vingança, de rancor, fofoca, julgamento, mentira, ficar contando mentira pros outros. Tudo isso são portas, são permissões que tu dá para que eles se aproximem e se conectem contigo, entende? Ah, mas e por que algumas pessoas conseguem ver? E algumas pessoas têm a faculdade da clarividência desenvolvida e conseguem ver os espíritos, né? Porque essas pessoas têm os chakras, principalmente o frontal, que é o do terceiro olho, e o coronário, mais abertos e sensíveis. Então elas conseguem ajustar temporariamente a percepção sensorial delas para captar essas frequências sutis, como se ela estivesse sintonizando o rádio dela numa estação diferente temporariamente, entende? Então, para finalizar, o que a gente tem que tirar disso é que o mundo invisível, aliás, o mundo visível, ele é apenas uma camada da realidade do todo, da realidade do universo. E o mundo espiritual, ele é real, ele é muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, muito mais ativo e muito mais influente na nossa vida. O tempo todo nós somos influenciados pelo plano espiritual. Porque nós não somos pessoas que têm um espírito, nós somos espíritos tendo uma vivência terrena. Entende? Sempre vou repetir isso. E isso não depende da gente acreditar ou não. Simplesmente é um fato. Tô acreditando ou não, tô querendo ou não, tô aceitando ou não. É assim que funciona. É um fato. Os espíritos, os campos eletromagnéticos, as frequências, as vibrações, elas estão todas por aqui, o tempo todo. E a gente é o tempo todo, sim, influenciado por eles. E o que define quem vai me acessar, quem vai me encontrar, quem vai conectar comigo, quem vai me influenciar, não é a distância, não é em qual andar eu tô ou deixo de estar. Não é se tu acredita ou deixa de acreditar, mas é a minha frequência, é o que eu alimento aqui dentro de mim, entende? Porque a frequência, ela é como se fosse uma morada. Aonde tu vibra é aonde você vive, mesmo que tu não perceba. Tem muitas pessoas que estão encarnadas, estão vivendo aqui no plano físico, mas elas vivem no umbral. Elas vivem em zonas extremamente densas. Tem pessoas que estão encarnadas, mas elas vivem em planetas de quinta dimensão, porque o estado vibracional delas habita outras dimensões, entende? Se tu vai vibrar no medo, no rancor, no apego, tu desce. Se tu vibra no amor, na verdade, na gratidão, tu sobe, entende? Por isso que o teu maior campo de proteção não é vela, não é sal grosso, não é banho, não é ritual, não é oração decorada, não é saber livro sagrado de cabo a rabo. É a tua vibração, é a tua consciência. Quando tu entende isso, quando tu percebe que ninguém vai te arrastar, ninguém vai te sugar, ninguém vai te manipular sem que antes tu tenha aberto uma porta dentro de ti, aí a tua chave muda. Aí a tua chave vira, entende? E que porta é essa? A porta da emoção não curada, a porta da raiva que tu alimenta sem nem perceber, a porta da dor que tu não acolhe, a porta das feridas que tu finge que não estão ali, a porta dos defeitos que tu ignora. E isso
Não se trata de tu viver numa paranoia constante de ficar se protegendo dos espíritos, mas de tu viver um compromisso diário de ser a tua própria luz. É isso. Beijo, até o próximo.